Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Jornal da Câmara. Durante o recesso de verão, o Jornal da Câmara vai receber os presidentes das comissões permanentes do Legislativo ao longo de 2015 para fazer um balanço e conversar sobre os trabalhos realizados ao longo do ano passado. Hoje no programa nós vamos receber o presidente da Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Câmara Municipal, vereador Marcelo Esgarbosa, do PT. Vereador, obrigado pela tua presença no Jornal da Câmara. Obrigado, Vinícius. Vereador, vamos começar falando então a respeito de um apanhado geral, né? Como que o senhor avaliou a atuação da Cosman ao longo do ano de 2015? Perfeito. Bom, foi uma experiência, eu sou um vereador de primeiro mandato, né? Já exerci outras funções públicas muito complexas, né? Mas essa foi eu acho que não foi tão complexo, mas foi muito importante, assim, porque pessoalmente, para o nosso mandato, trouxe uma dimensão do funcionamento da casa, né, do funcionamento da comissão especificamente, dessa relação de parceria com os demais membros da comissão, né, que aconteceu mesmo. Estou lembrando aqui de um dos integrantes, o vereador Mário Manfro, numa das reuniões que fizemos lá no bairro Anchieta, sobre os alagamentos do bairro Anchieta. Eu cheguei atrasado, estava vindo de viagem do interior e o vereador coordenou lá no meu lugar, não sendo ele o vice-presidente. A vice-presidente foi indicada e com muito assim, gosto, né, a vereadora Jussara Coni, que em vários momentos, né, fizemos um trabalho em equipe. Também estou falando aqui dos vereadores, né, e dessa parceria que houve, né, temos um privilégio, digamos assim, de ter na comissão o líder do governo, o vereador Kevin Krieger, do PP. Então, inúmeras reuniões terminavam com os encaminhamentos para o Kevin gestionar dentro do governo as respostas que ali eram trazidas, as respostas às perguntas que ali eram trazidas, né. O vereador Paulo Brum, que já foi presidente da comissão, também faz parte, né, e o doutor Tiago, que presidiu no ano anterior. Então, tínhamos ali experiência, né, alguns vereadores estritamente ligados a essa área temática, a vereadora Jussara Coni, que organiza frequentemente, inclusive seminários, né, Saúde, um bem que se quer, conseguiu organizar novamente esse ano, protagonizou isso. Vereador Dr. Tiago, que é um membro permanente, presidiu, vereador Paulo Brum também, vereador Mário Manfro, não lembro agora quais comissões participava antes, mas também é um profissional da área da saúde, e o vereador Kevin Krieger, que era novo na comissão, e eu que era novo, presidindo. Então, acho que assim, num balanço geral, a comissão ela tratou dos temas variados, claro, com enfoque em saúde e meio ambiente, efetivamente, né. Algumas questões operacionais, eu acho que vale a pena, né, ressaltar, a nossa assessoria, né, indicado por nós, Gilberto Flack, a gente chama de Beto, né, ele conseguiu dar conta, inclusive, das demandas que chegavam, e uma coisa que parece singela, mas super importante, todo o e-mail que foi recebido pela comissão, no e-mail da comissão, teve uma resposta, teve um encaminhamento. Então, nós não desconsideramos as pessoas que entraram em contato, demandaram, né, no mínimo a resposta tiveram, né, e o devido encaminhamento, né, nem sempre é função da comissão, né, tem temas que não são da comissão, ou, enfim, a comissão tem um limite de agendas ou de limites mesmo legais, né, mas o que foi possível encaminhar, se encaminhou. E também fizemos algo, Vinícius, que eu digo isso, não sei como é nas outras comissões, né, mas pelo que tenho de informação é, inclusive, regimental. Todo o processo que chegava nas comissões, processos de lei, projetos de lei, proposições, e que vinha para a comissão para distribuição entre os vereadores para parecer, não havia nenhum tipo de direcionamento. Não estou dizendo que nos outros haja, né? Eu coloquei uma dúvida, não sei se os outros fazem assim. Nós tínhamos ali, quem tratava disso eram os próprios, o Matheus e o Oli, que são dois servidores da Câmara, eles tratavam da distribuição automática, digamos assim, aleatória, com base na ordem, ali numa sequência que eles mesmos, né, nunca passou por mim, ou seja, nunca teve, digamos, chegar um projeto que deu de interesse de um vereador, por exemplo, do meu partido, de oposição, então eu direcionaria, né, para parecerista alguém que eu saberia que seria favorável, ou contrário, enfim. Então teve digamos assim, um processo, vamos chamar assim, republicano, né, de não usar a comissão como um instrumento político ou algo, né, para, na disputa política, ter algum favorecimento. Certo. Então, são questões operacionais, né, acho que variados temas, e questões assim de entender que a casa, também a questão do quórum, né, diferente de outros momentos da comissão, nós entendemos, né, como está no regimento da Câmara, que guarda analogia com o plenário, se não tem 1/3 dos vereadores, não pode sequer abrir a sessão. Então nós adotamos a exigência do quórum, né, inovamos junto com outras comissões, a CUTAB, se eu não me engano,
que registrou a presença efetivamente, ou seja, o vereador tinha que vir e registrar, né? Eu até sou do entendimento de que se o vereador, isso não está previsto no regimento, mas se ele tem uma outra atividade, ele entende que o seu mandato é mais útil não participando naquele momento da comissão e participando de uma outra atividade fora, poderia efetivamente justificar isso e estaria tranquilo do ponto de vista ético, moral, porque não significa, né, nós não somos vereadores, não devemos ser burocráticos, vir aqui fazer algumas horas aqui dentro, e se o mandato exige e é mais importante para o mandato e portanto para a cidade, né, que esteja em outro lugar naquele momento, que assim o faça. Então, eu acho que no futuro daria para pensar essa sistemática em que o vereador possa justificar assim de uma forma, né, a ausência. Agora, claro que isso não pode prejudicar o quórum, portanto, a questão do quórum deve ser mudada também. Então, teria que ter aí, no caso, né, hoje para dar quórum nós precisamos de 4 vereadores, tendo 2, que seria 1/3 dos 6, né, já poderia abrir a sessão, senão isso pode gerar aquela frustração das pessoas que vieram na reunião, foram convidadas e a reunião não acontecer por falta de quórum, né. Então a gente foi muito rigoroso nisso no quórum e torço que haja uma mudança regimental, por um lado, né, reconhecendo que cada mandato é livre para atuar, inclusive não estar naquela reunião, estar em outra ação política, e essa questão do quórum. Certo, vereador. Vamos falar então sobre os temas. Vou fazer um breve recordação, né, um balanço sobre os temas que foram os mais importantes abordados ao longo do ano pela Cosman, desculpa. Uma das primeiras reuniões do ano foi a respeito da despoluição do Arroio Dilúvio, né? Como é que foi essa discussão e que encaminhamento chegou esse processo de despoluição do dilúvio? Vinícius, então, esse é um tema que sempre, próximo das campanhas eleitorais, ele reaparece e, infelizmente ou felizmente, vai reaparecer nesse ano de 2016. Então, sempre aquela promessa, aquela boa intenção, né, e o inferno está cheio de boas intenções, como se diz, de despoluir o nosso Arroio Dilúvio, né, que é um dos principais poluidores do Guaíba. E isso tem tudo a ver com as nascentes, tem tudo a ver com, digamos assim, com um conceito de cidade. Bom, foi criado um grupo de trabalho alguns anos atrás. Esse grupo de trabalho sequer se reunia, há mais de um ano não se reunia, com universidades, com PUC, com URGS. Nessa reunião, agora não lembro de todos os encaminhamentos que foram feitos de cada uma das reuniões, mas o encaminhamento principal, estava presente o secretário do Meio Ambiente, o então secretário Gilda, e foi encaminhado que esse grupo voltaria a se reunir, né, esse grupo de trabalho composto por inúmeras entidades, com participação do município, logicamente, capitaneado pelo município, pela SMAN. Não tivemos mais notícias de que ocorreram reuniões desse grupo de trabalho. Então, assim, de maneira geral, o ponto limite e frustrante, eu diria assim, são os limites típicos do parlamento, ou seja, se reunia, a maioria dos encaminhamentos das reuniões não podia ser outro do que encaminhar outra reunião, não na comissão, mas dentro do executivo ou com o prefeito. Quero fazer uma ressalva aqui, botar um ponto aqui. Nunca conseguimos ser recebidos pelo prefeito. Em inúmeras reuniões se demandou uma reunião com o centro do governo, não se conseguiu. Tínhamos ali o líder do governo presente, né, como integrante da Cosman. Mas nós, numa das demandas que foram trazidas, conseguir uma audiência com o prefeito, isso nunca conseguimos. Inclusive meu próprio mandato, nunca consegui uma reunião com o prefeito. Conseguimos uma vez através de uma articulação da bancada, mas o nosso mandato demandou outras vezes para outros temas e nunca fomos recebidos. Certo. Vereador, ainda falando sobre a questão de meio ambiente, antes de entrar no assunto da saúde, foi tratado lá na Cosman a respeito da qualidade do ar, né? Simbolicamente, no Dia Mundial Sem Carro, os vereadores e convidados trataram sobre a qualidade do ar de Porto Alegre. Que informações, que pontos são importantes de tirar daquela reunião para falar para o nosso telespectador? Bom, o ponto principal é o fato de que nós estamos às cegas do ponto de vista da informação. Nós já temos medidores, né? Temos medidas feitas que mostram que Porto Alegre tem sim problemas de poluição, né? A gente acha que é um problema de São Paulo, de outras capitais, México, né? Na verdade, Porto Alegre é sim uma cidade muito poluída. Nós temos um problema mais central, a gente tem uma sorte dessa questão dos ventos, né? Como é bem ventilado, então em alguns momentos do dia a gente tem essa possibilidade de diluição, né, da poluição, principalmente provocada, 70% da poluição provocada pela emissão dos veículos automotores.
Na região mais crítica é a região central da cidade, né? Aquela região da rodoviária, aquela região ali da Borges com a Salgado. Ali tem um medidor. São 5 medidores na cidade, né? Tinha um convênio com a FEPAM, mas são 5 medidores. Destes, 2 não estão em funcionamento, né? Os 3 outros que estão em funcionamento, um deles tem problema, não está monitorado, está com algum problema de funcionamento, mas o pior disso é o seguinte, ficou esclarecido que os medidores eles não detectam a partícula mais fina, que é 2,5 micra, né? Que é justamente aquela que nós respiramos. Então ela detecta uma partícula maior, né? Mas aquela menor não detecta. Então, nos níveis colocados pela OMS, nós já estamos acima e os medidores não detectam a partícula que nós né, inspiramos, independente de onde estamos. Aquela ideia de que, bom, então estou dentro do carro com os vidros fechados, você respira também. Uhum. Então, tem um impacto. Nós temos o problema também das edificações. Então, nesses lugares, né, não ter prédios muito altos na cidade não é só uma questão urbanística ou estética ou que faz sombra. É porque também tu cria, né, obstáculos para a dispersão do CO2. Né? Então, preocupante, principalmente o fato de que nós não temos uma medição eficiente. Então, nós estamos um pouco às cegas e respirando um ar muito poluído na cidade. Certo. Eu falei como meio ambiente, mas acaba sendo um problema de saúde, né? Com certeza. Mas ainda falando sobre o meio ambiente, também foi tratado sobre a questão das compensações ambientais entre 2007 e 2014, né? O Tribunal de Contas do Estado veio até a Cosman para apresentar dados. Como foi essa reunião? Perfeito. Bom, acho que para mim a lembrança mais forte dessa reunião é o fato de que o município tem um entendimento, que nós discordamos, que não é mais possível plantar árvores na cidade. Né? A cidade já tem muita árvore, né? Bom, podemos falar em reposição, né? Mas ali se colocou que hoje as compensações vegetais são feitas na forma de dinheiro, né? De dinheiro. Então isso é um problema, porque não interessa ter dinheiro como forma de compensação e não termos efetivamente um meio ambiente equilibrado. Então acho que Porto Alegre foi muito vanguarda em relação a outras cidades, né? A gente sente falta, mesmo indo para cidades do interior, que a rigor deveriam ser mais arborizadas do que os grandes centros urbanos, mas Porto Alegre teve uma visão de vanguarda das gestões do passado, de 50 ou mais anos atrás, no plantio de árvores. Então isso é uma vantagem. A árvore ela não é só estética, ela ajuda na questão da poluição sonora, da atmosférica, de um conforto, né, urbano melhor. Então, assim, né, de tantas coisas que se tratou nessa reunião, que o Tribunal de Contas apontou, está com uma inspeção específica sobre esse tema. Eu acho que, para mim, o que mais saltou aos olhos é o fato de que não temos compensações vegetais na cidade, né? Temos fora da cidade e em dinheiro. Então, isso é um problema que nós vamos precisar enfrentar com melhor, né, com um olhar mais atento no futuro. Certo. Vamos, então, falar a respeito da questão da saúde. Teve um tema que ele é pauta na Cosman de outras gestões, de outros anos, que é a questão que envolve os condutores de ambulância de Porto Alegre, que reivindicam receber salário, a função, poder fazer, na verdade, a função que eles sabem fazer, que é socorrista também, ajudar o socorrista, né? Como é que foi nesse ano tratado esse assunto? Que ele já foi pauta da presidência, enquanto o vereador Dr. Tiago foi presidente no ano passado na Cosman, esse ano na Cosman, e esse ano também foi a plenário esse tema. Como é que foi abordado na Cosman e que encaminhamento chegou? Perfeito. Então, esse é um problema sério, eu diria assim. Nós estamos falando aqui de uma pessoa que está ali conduzindo a ambulância. Então, imagina se é fácil perceber o seguinte, uma situação de risco de vida, né? Chega a ambulância, talvez tenham 2 ou 3 feridos, pessoas, né, precisando de um socorro imediato. O condutor de ambulância está ali, né, ele está ali junto na cena, logicamente, ele conduziu a ambulância até aquele momento, né, o condutor da SAMU. O que ele vai fazer? Ele vai ficar de braço cruzado vendo ali os médicos, né, e os profissionais da saúde atuando, sendo necessário que mais alguém atue? Então, no dia a dia, o que ocorre, e eu acho que não deveria ser diferente, né, é que o condutor acaba fazendo um trabalho, né, de socorrista, de cuidados médicos. Né, porque seria, né, até alguns relataram na reunião, ou fora da reunião, não lembro, de que já aconteceu de chegarem num lugar e ele não, digamos assim, se abster, não é função dele, né, fazer o socorro, simplesmente dirigir, e as pessoas olharem isso, né, com reprovação, tipo, bota a mão na massa, né, estamos num momento de crise, né, da vida estando em jogo. Então, já fazem isso.
eles já atuam. E são capacitados também para fazer São capacitados isso, também, né? Só que não está previsto legalmente essa possibilidade. Então aí até digamos assim, um desvio de função ou um excesso né, na sua atuação. Então o que eles reivindicam é isso, né? Tornar legal aquilo que já é real, né? E eu acho que extremamente razoável. A prefeitura, fizemos 2 reuniões sobre esse tema, né? Há uma organização sindical dessas pessoas, desses servidores, são servidores públicos, né? E a prefeitura adota uma linha contrária, ao invés de reconhecer essa atividade, reconhecer inclusive as suas representações, as criminaliza, né? Não reconhece. Se eu não me engano, a prefeitura tem inclusive fez uma denúncia, né, policial, né, encaminhou uma representação à polícia por falsa representação. Agora não lembro a tipificação legal lá, o crime que foi enquadrado. Mas então, ao invés de uma postura de diálogo e de reconhecimento de uma atividade já feita para o bem da população, né, entrou numa linha contrária. Então, durou o ano todo, né, já é uma pauta antiga da Cosman, não terminou, né, e a linha na última reunião ficou clara, né, que foi uma linha mais de criminalização das iniciativas das representações desses condutores. Certo, vereador. Um assunto também que foi pauta durante o ano passado da Cosman, e eu recordo de ter conversado com o vereador Tiago aqui na entrevista que a gente fez também do balanço, né, a respeito da segurança nos hospitais, nas unidades básicas de saúde. Tinham acontecido crimes dentro do Hospital Cristo Redentor, se não me engano, e também no PAX, lá no ponto de atendimento da Cruzeiro do Sul. Nesse ano, a segurança no PAX voltou a ser pauta e outras também questões do PAX foram pauta. Como que o senhor avalia a atuação da Cosman esse ano a respeito dessas demandas de segurança e também de ampliação e mudanças no PAX? Perfeito. Bom, primeiro que a Cosman enfatizou muito a questão das visitas, já era digamos assim, uma forma da atuação da Cosman no ano anterior, e nós seguimos com essa linha de visitar os hospitais, os estabelecimentos. Fomos em vários, né, tanto no HPS, no Cristo Redentor, fomos, né, no PAX. PAX 2 vezes, inclusive, né? A comissão esteve lá, teve reuniões aqui, teve reuniões lá. A questão da segurança, efetivamente, não se trata, né, no caso do PAX, num lugar de atendimento das pessoas somente, né, mas sim um lugar em que disputas, né, pessoas, né, como aconteceu, de pessoas entrarem lá dentro, ameaçarem os profissionais de saúde, né, e matarem, inclusive, pessoas dentro, né, do PAX. Então, bom, se resolve só com polícia isso? Era uma das demandas. Talvez um posto policial mais efetivo já ajudaria. Acho que, né, alguém que queira entrar no hospital para matar um inimigo, né, talvez tenha mais cuidado sabendo que tem ali uma vigilância constante da Brigada Militar. Mas efetivamente é um problema que envolve a comunidade, que envolve também um reconhecimento. Eu me lembro de vários, né, nas reuniões profissionais do PAX, né, em seus depoimentos, né, estarem desestabilizados assim, emocionalmente, porque efetivamente você está ali, né, já num trabalho duríssimo de atendimento das pessoas e com toda a demanda, né, muito maior do que aquilo que o serviço, né, de saúde pode suportar. E além disso, a tua vida sendo ameaçada. Então, efetivamente, os profissionais da saúde deveriam ter um outro patamar de reconhecimento remuneratório, condições, né? Cuidar do cuidador, é um pouco essa lógica, né? Eu acho que isso vale para os professores, vale para motorista de ônibus, vale para várias categorias policiais, né? Mas eu acho que ali nós temos uma situação ainda mais agudizada, né? Porque ali efetivamente... Então, assim, esse daí, Vinícius, é um outro limite da comissão, né? Que eu sempre, quando pude, enfatizei. Eu acho que o pior que a comissão poderia fazer era gerar uma falsa expectativa. Então isso, pelo menos da minha parte, nunca foi feito, né? Bom, vamos fazer a reunião na comissão, agora está tudo resolvido, vamos fazer os encaminhamentos, tudo resolveu. Não, né? A comissão tem fortes limites, o parlamento tem fortes limites, né? E é importante que haja um processo, inclusive pedagógico, digamos assim, da cidadania para entender isso, né? E não cair mais na ideia de que o parlamento é quase que um executivo, né? Acho que tem alguns colegas vereadores, né, que infelizmente colocam, né, o legislativo quase como um executivo. Eu acho que sim, é a nossa função fiscalizar, fazer leis, acompanhar demandas, mas tem um limite, né? O nosso papel principal aqui está na fazer leis e fiscalizar, e não executar. Sim, certo. Vereador, temos pouco tempo, mais uma última pergunta para encerrar nossa entrevista. 2 pautas, vou pedir para o senhor resumir em uma resposta a 2 pautas. A questão de dezembro, que foi feita uma reunião para tratar a respeito da doação de medula óssea, e também
a respeito dos carroceiros e carrinheiros, que foi um tema tratado lá no início do ano, acredito. Uma resposta rápida a respeito dessas duas reuniões, desses dois temas, para não deixar passar esses temas. Medula óssea, a vice-presidente Jussara Coni trouxe, né, a reunião se constituiu, além dessa ação política para que as pessoas façam a doação da sua medula, façam a doação de sangue para verificar a possibilidade de doar, se constituiu uma homenagem, né, justíssima, acertadíssima, feita pelo seu neto que faleceu, né, no Hospital Cristo Redentor, atendido pelo SUS. E a vereadora Jussara trouxe ali o vídeo que ele mesmo fez, né, enquanto no período que esteve lá internado. Então acho que foi a melhor pauta da COSMAN, no sentido que, né, teve uma sensibilização efetiva, assim. Então, e o tema dos carroceiros, nós temos infelizmente, uma lei, né, aprovada, uma lei de autoria do vereador Sebastião Melo, que proíbe trânsito de carroças e carrinheiros e carroceiros a partir de setembro de 2016. Eu acho que houve digamos assim, uma subestimação, né? Se subestimou a complexidade social. Nós fizemos, inclusive, no nosso mandato, uma proposta para que seja prorrogado por um ano, né? Para que fique para 2017 em relação aos carrinheiros. Aos carroceiros não temos elementos para pedir a prorrogação. Em relação aos carrinheiros, sim. E essa proposta foi já derrubada na CCJ. Nós reapresentaremos no ano que vem, né? Se trata aí de pensar um novo modelo de recolhimento do resíduo e de encaminhamento, incluindo os catadores e recicladores e não os criminalizando e colocando-os na marginalidade. Então foi esse o intuito, né, das reuniões e das nossas propostas como mandato de propostas legislativas. Certo, vereador. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Muito obrigado. Parabéns por vocês fazerem esse resumo, né? Porque eu acho que resumir em um ano, em 20 minutos, não é fácil. Não é fácil. Parabéns também pelo seu trabalho e um bom ano para o senhor. Agradeço igualmente. Agradeço a você de casa também que nos acompanha. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Nós nos encontramos na próxima edição. Até lá.